Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou o professor Fernando e estarei auxiliando vocês com relação a temas voltados à matemática para as provas do Enem. Um tema que é muito abordado é a questão de razão e porcentagem. Então a gente tem lá, pela definição, o que é razão. Sendo A e B dois números racionais, com B diferente de zero, denomina-se razão entre A e B o quociente de A com B ou A dois pontos B, onde A é o antecedente e B é o consequente. Então, o que seria a razão? A razão é o sinônimo de divisão, é sinônimo de uma fração. Então, você vai pegar dois elementos e dividi-los, isso você vai encontrar uma razão entre eles. Então, por que nesse slide eu coloquei o homem vitruviano? Por quê? Porque essa imagem de Da Vinci, ela representa realmente o conceito de razão. Porque se você pegar todos os membros, o braço, o tórax, a cabeça desse homem vitruviano, você vai conseguir identificar a razão áurea, que todos os membros ele tem essa proporção. Então, dando continuidade, a gente tem algumas razões especiais. No caso, a primeira é a escala. Usada principalmente em mapas, maquetes e plantas, a escala é uma razão entre a medida do comprimento do desenho e a medida do comprimento real do objeto. Você sempre vai ver lá no cantinho do mapa, sempre você vai ter lá 2 pontos 200, 2 pontos 500. Então quer dizer o quê? Que aquela escala é de 1 centímetro da distância do desenho, corresponde a 200, 500 centímetros com relação ao desenho real. Por isso que existe, é uma razão. Então, velocidade média. O que seria a velocidade média? É a razão entre a distância percorrida por um móvel e o tempo gasto para percorrer essa distância. Então, eu posso ter metros por segundo, posso ter quilômetros por hora. Normalmente, a gente se utiliza o quilômetros por hora para estabelecer uma velocidade. E a densidade demográfica. A densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes, no caso a população, de uma região e a área dessa região. Então a gente tem lá o número de habitantes dividindo pela área da região, que pode ser em quilômetros quadrados, metros quadrados, a gente consegue achar a densidade demográfica dessa região. Então, um exemplinho aí para ficar interessante seria como a gente tem uma miniatura de um carro, que a gente sabe que a escala é de 1 para 50. Como é que eu vou descobrir o tamanho real desse carro? Então, eu tenho lá que cada 1 centímetro da miniatura corresponde a 50 centímetros do carro real. Então, como é que eu vou fazer? Então, se eu sei que a frente desse carro a frente dessa miniatura tem 4 centímetros, então eu vou multiplicar por 50 e vou chegar a 200 centímetros. Então, a frente desse meu carro real, ele tem 2 metros. E a lateral, da mesma forma, eu vou multiplicar 10 vezes 50, no caso, 10 centímetros é o tamanho da maquete e 50 centímetros é a escala, eu vou ter 500 centímetros, que corresponde à lateral do carro real. Então, essa seria um exemplo de escala. Então, dando continuidade, a gente tem a porcentagem. A porcentagem é o nome dado a toda fração cujo denominador é 100. Por isso que a gente fala porcentagem. Sabemos que 3 dividido por 100 representa que dividimos o inteiro em 100 partes iguais e tomamos 3 partes dessas partes. Então, sendo assim, podemos representar 3 sobre 100 por 3%. Razões onde o denominador é 100 também é chamado de razão centesimal ou percentual. Então, utilizamos a expressão do símbolo porcento, que significa centésimos. A porcentagem é utilizada em engenharia, matemática, geografia, em administração, entre outras áreas. Então, a gente tem lá alguns exemplos de porcentagem. O que seria 7%? 7 dividido por 100, que seria 7 centésimos. A gente tem 2,9%, é 2,9 dividido por 100, que é 0,029. Então, a porcentagem seria uma representação, uma forma de você apresentar um número dividido em 100 partes, apresentar uma fração, ok, pessoal? Então, espero ter contribuído e um forte abraço para vocês e até mais.